Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo do livro O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrand. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Alice von Hildebrand, filósofa e teóloga, aborda a dignidade e o papel singular das mulheres à luz da fé cristã. Ela desafia as visões modernas que subestimam o valor feminino, explorando a riqueza e a profundidade da feminilidade como um verdadeiro dom de Deus. A autora propõe que, embora muitas vezes a cultura contemporânea veja a mulher como oprimida, ela de fato possui privilégios únicos, especialmente quando considerados os aspectos espirituais e sobrenaturais da vida. O livro é uma defesa da mulher não a partir de uma perspectiva feminista moderna, mas a partir de uma visão cristã, enraizada na tradição e no simbolismo profundo do papel feminino. Parte 1. Argumentos contra o privilégio de ser mulher. Capítulo 1. Argumentos seculares. Alice von Hildebrand inicia a discussão destacando como a sociedade secular moderna tem promovido uma visão negativa sobre o papel e o valor das mulheres. Ela argumenta que, ao longo do tempo, várias ideologias, principalmente no século XX, distorceram a percepção do que significa ser mulher. Sob o pretexto de igualdade e liberdade, muitas mulheres foram levadas a acreditar que seus dons e características femininas tradicionais, como a sensibilidade e a maternidade, as colocam em uma posição de fraqueza e inferioridade. Ela se mostra contrária aos argumentos seculares que tratam a feminilidade como uma construção social que deve ser superada. A autora critica o movimento feminista por desprezar as qualidades genuinamente femininas e por empurrar as mulheres para imitarem os homens, especialmente em ambientes profissionais. Hildebrand sugere que esse desejo de equiparação forçou a mulher a negar sua natureza e seus privilégios intrínsecos. Por exemplo, as mulheres, ao buscarem sucesso profissional em carreiras dominadas por homens, às vezes se sentem pressionadas a agir de maneira mais dura e agressiva para serem respeitadas, o que as afasta de sua verdadeira natureza feminina. A mensagem-chave do capítulo é: o secularismo muitas vezes nega os dons naturais da mulher, levando-a a desprezar sua própria feminilidade em busca de uma falsa igualdade. Capítulo 2. O cristianismo e os argumentos contra o privilégio. Neste capítulo, Alice von Hildebrand explora como o cristianismo, ao contrário das visões seculares, elevou a posição da mulher na sociedade. Ela faz uma análise histórica e teológica, mostrando que a fé cristã trouxe uma nova dignidade para a figura feminina. A autora enfatiza que, na tradição cristã, a mulher é vista como muito mais do que apenas uma figura subordinada ao homem. Ela tem um papel crucial no plano de salvação. A autora também se contrapõe a muitos críticos do cristianismo que argumentam que a religião institucionalizou a subordinação feminina. Hildebrand rebate essa ideia apontando o exemplo de Maria, a Mãe de Deus, que representa o auge da feminilidade na perspectiva cristã. Para a autora, o privilégio feminino está enraizado em sua vocação espiritual, na capacidade de gerar vida e de viver a plenitude do amor sacrificial. Por exemplo, a figura de Maria como exemplo de submissão a Deus e força espiritual é um ponto central no cristianismo, mostrando que a verdadeira grandeza da mulher não está em poder temporal, mas em sua missão espiritual e maternal. A mensagem-chave do capítulo é: o cristianismo exalta a feminilidade, mostrando que a verdadeira força da mulher está em sua natureza espiritual e em seu papel único na história da salvação. Parte 2. Argumento a favor do privilégio de ser mulher. Capítulo 3. A visão sobrenatural. Neste capítulo, Alice von Hildebrand apresenta o argumento central de sua tese. O verdadeiro privilégio da mulher está enraizado em sua natureza espiritual e em sua conexão com o sobrenatural. Ela explora como, na perspectiva cristã, a mulher tem uma sensibilidade especial para o transcendente, um chamado mais profundo para a vida interior e espiritual. A autora contrasta essa visão com a perspectiva materialista e secular,
que mede o valor de uma pessoa com base no poder, status e realizações externas, muitas vezes ignorando a dimensão espiritual. Hildebrand afirma que, embora os homens sejam mais voltados para o mundo externo e o domínio da ação, as mulheres têm uma vocação mais íntima, voltada para a vida interior, para o amor, para o cuidado e, acima de tudo, para a maternidade espiritual. Ela sugere que essas qualidades, em última instância, fazem da mulher uma figura privilegiada em relação ao homem, porque ela está mais próxima do mistério da criação e da vida. Além disso, as mulheres são vistas como particularmente aptas para perceber as realidades invisíveis, como a fé e o amor divino. Por exemplo, a dedicação de mulheres em cuidar de suas famílias e em cultivar a fé muitas vezes coloca-as em uma posição de maior influência espiritual dentro de seus lares e comunidades, mesmo que isso não seja visível ou valorizado pela sociedade secular. A mensagem-chave do capítulo é: o verdadeiro privilégio da mulher está em sua capacidade de se conectar com o sobrenatural e na sua natureza interior, o que reflete sua missão espiritual no mundo. Parte 3. Do paganismo aos valores modernos. A depreciação da mulher. Neste capítulo, Hildebrand analisa como a visão pagã da mulher e os valores modernos levaram à sua depreciação ao longo do tempo. Ela argumenta que, em tempos pré-cristãos, a mulher era frequentemente tratada como uma posse, um objeto sexual ou uma figura subordinada, sem qualquer reconhecimento de sua dignidade intrínseca. Com o advento do cristianismo, essa visão foi transformada, e a mulher foi levada a um lugar de maior respeito e reverência. No entanto, a autora aponta que os valores modernos, em busca de igualdade entre os sexos, acabaram desvalorizando muitas características essenciais da mulher. Ela argumenta que a tentativa de nivelar as diferenças naturais entre homens e mulheres despoja a mulher de sua dignidade única, que está relacionada à sua capacidade de nutrir, cuidar e trazer vida ao mundo. O retorno a uma visão pagã, que coloca ênfase na autonomia individual e na busca de prazer, segundo a autora, resultou em uma nova forma de opressão feminina. Embora as mulheres tenham ganhado liberdade em termos de direitos civis e sociais, muitas acabaram se tornando prisioneiras de uma cultura que valoriza apenas sua aparência física e realizações externas, ignorando seu valor espiritual e interior. Por exemplo, na busca por igualdade em ambientes corporativos e sociais, muitas mulheres sentem que precisam abrir mão de sua feminilidade ou de seu desejo por maternidade, como se isso fosse um obstáculo ao sucesso. A mensagem-chave do capítulo é: a modernidade, ao tentar promover a igualdade entre os sexos, muitas vezes depreciou a verdadeira dignidade da mulher, reduzindo-a ao seu valor material e ignorando sua dimensão espiritual e maternal. Parte 4. Mulher, o sexo privilegiado. Capítulo 4. Fraqueza, prós e contras. Neste capítulo, Alice von Hildebrand explora a questão da fraqueza, muitas vezes atribuída à mulher, e oferece uma visão diferente do conceito comum. Ela discute como, historicamente, a fraqueza feminina foi vista de forma negativa, associada à submissão, falta de poder e dependência. No entanto, a autora argumenta que a fraqueza da mulher, ao contrário do que é comumente pensado, pode ser uma grande força quando compreendida sob uma perspectiva espiritual e moral. A autora destaca que a fraqueza feminina, especialmente no contexto da sensibilidade emocional e da vulnerabilidade, pode se transformar em uma poderosa ferramenta de conexão, empatia e cuidado. Essas características, embora desprezadas pela sociedade moderna que valoriza a independência e a força física, são essenciais para construir laços afetivos e para o bem-estar da família e da comunidade. Ela também afirma que o mundo moderno tende a desprezar a fraqueza, buscando sempre o poder e a dominação. No entanto, Hildebrand mostra que a fraqueza pode ser uma virtude quando colocada a serviço do amor e da fé, como no exemplo de Maria, que, com sua humildade e submissão a Deus, demonstrou uma força incomparável. Por exemplo, uma mãe que, em momentos de doença ou dificuldade, se coloca em posição de vulnerabilidade para cuidar de seus filhos, muitas vezes encontra uma força emocional sobre-humana que parece contradizer sua fraqueza física.
A mensagem-chave do capítulo é: a fraqueza feminina não deve ser vista como um defeito, mas como uma característica que, quando ligada ao amor e à fé, pode se transformar em uma força poderosa e essencial. Capítulo 5. A transfiguração da fraqueza, a encarnação. Neste capítulo, Hildebrand aprofunda o conceito de fraqueza, ligando ao evento central do cristianismo, a encarnação de Cristo. Ela argumenta que a fraqueza humana foi transfigurada pela encarnação de Deus como homem, especialmente pela maneira como ele escolheu uma mulher, Maria, para ser o instrumento de sua vinda ao mundo. Para a autora, isso mostra que Deus escolheu a fraqueza como um canal de graça e força. Ela discute como, na encarnação, o próprio Deus se fez vulnerável, aceitando a fraqueza da condição humana para redimir a humanidade. A autora usa essa ideia para demonstrar que a fraqueza feminina, longe de ser um defeito, pode ser uma imagem da vulnerabilidade que Cristo assumiu ao se tornar homem. A fraqueza de Maria, sua humildade e submissão à vontade de Deus, são um modelo perfeito de como a fraqueza pode ser transformada em extrema força. A autora também reflete sobre como, ao longo da história cristã, muitas mulheres foram exemplos de santidade precisamente por meio de sua fraqueza e dependência de Deus. Em vez de se apoiarem em sua própria força, elas confiaram na força divina, tornando-se, assim, modelos de fé e virtude. Por exemplo, a vida de santos como Santa Teresa de Lisieux, que, apesar de sua fragilidade física, viveu uma vida de profunda entrega a Deus. O que é um exemplo de como a fraqueza pode ser transfigurada em força espiritual. A mensagem-chave do capítulo é: a fraqueza, especialmente no contexto feminino, é transfigurada pela encarnação de Cristo, mostrando que a verdadeira força está na humildade, dependência de Deus e submissão à sua vontade. Parte 6. A missão sobrenatural da mulher. Neste capítulo, Alice Hildebrand explora a missão especial e sobrenatural que a mulher foi chamada a cumprir. Ela argumenta que, além das funções naturais de cuidado e maternidade, as mulheres têm uma vocação espiritual única no plano de Deus. Essa missão, segundo a autora, está profundamente enraizada na capacidade da mulher de refletir o amor divino por meio de sua sensibilidade, intuição e compaixão. A autora enfatiza que, ao longo da história cristã, muitas mulheres desempenharam papéis cruciais na Igreja e na vida espiritual, não por meio de poder ou liderança formal, mas por meio de sua influência espiritual e moral. Ela sugere que a mulher, por sua natureza mais voltada para o amor e para a vida interior, tem um papel especial em guiar outros para Deus. Ela também discute como essa missão sobrenatural é frequentemente ignorada ou subvalorizada em uma sociedade que se concentra no sucesso externo e no poder material. Hildebrand conclui que as mulheres devem abraçar sua vocação espiritual e se dedicar ao cultivo de suas almas e à missão de transmitir a fé, seja na família, na comunidade ou em outros ambientes. Por exemplo, mulheres que, mesmo sem ocupar posições de poder dentro da igreja ou da sociedade, impactam profundamente a vida espiritual de seus filhos, maridos e amigos, guiando-os pela fé e pelo exemplo de sua vida de oração. A mensagem-chave do capítulo é: a missão sobrenatural da mulher é refletir o amor de Deus e guiar os outros por meio de sua espiritualidade, sensibilidade e compaixão, cumprindo um papel único no plano divino. Parte 7. Mulheres e sentimentos. Neste capítulo, Hildebrand aborda a conexão natural entre as mulheres e os sentimentos, discutindo como essa sensibilidade emocional é, na verdade, uma de suas maiores forças. Embora a sociedade moderna muitas vezes critique a sensibilidade feminina, associando-a à fraqueza, a autora argumenta que essa conexão com sentimentos permite a mulher ser mais intuitiva e empática em suas relações. Ela destaca que, embora os sentimentos possam ser mal interpretados ou mal utilizados, quando corretamente orientados pela razão e pela fé, eles se tornam uma ferramenta poderosa para o bem. A capacidade das mulheres de sentir profundamente lhes permite perceber as necessidades dos outros, responder com compaixão e construir laços afetivos fortes.
Hildebrand também afirma que a profundidade emocional feminina é essencial para a criação de um ambiente familiar amoroso e espiritualmente saudável. No entanto, a autora alerta que os sentimentos não devem ser deixados sem controle, pois isso pode levar a distorções emocionais e decisões impulsivas. Em vez disso, ela sugere que os sentimentos femininos devem ser integrados à vida espiritual e guiados pela fé, para que possam servir ao propósito mais elevado da mulher. Por exemplo, a sensibilidade emocional de uma mãe que percebe quando seu filho está angustiado, mesmo sem ele expressar claramente seus sentimentos, e é capaz de oferecer conforto e orientação de forma intuitiva. A mensagem-chave do capítulo é: a sensibilidade emocional feminina é uma grande força quando guiada pela razão e pela fé, permitindo a mulher conectar-se profundamente com os outros e cumprir sua missão de amor e compaixão no mundo. Parte 8. O mistério do corpo feminino. Capítulo 8. O mistério da feminilidade. Neste capítulo, Alice von Hildebrand aprofunda a reflexão sobre o mistério que envolve a feminilidade e o corpo da mulher. Ela explora como o corpo feminino foi projetado de maneira única para refletir certos aspectos da beleza, sensibilidade e dignidade que vão além do físico, tocando o espiritual. Para Hildebrand, o corpo feminino, com suas diferenças biológicas e sua capacidade de gerar vida, carrega em si um símbolo profundo do mistério da criação e do amor divino. Ela destaca que, em uma cultura obcecada pela aparência e pelo prazer, o corpo da mulher muitas vezes é reduzido a um objeto, desprovido de seu verdadeiro significado. A autora alerta que a feminilidade não se resume à atração física ou ao papel biológico, mas envolve uma dimensão espiritual que a sociedade moderna frequentemente ignora. A autora também discute como o mistério da feminilidade está profundamente ligado à interioridade, à capacidade de se abrir ao outro e de nutrir a vida. A mulher, em seu próprio corpo, é uma imagem do acolhimento, da vulnerabilidade e da força que nasce dessa abertura ao amor e à vida. Por exemplo, a experiência de uma mulher que se torna mãe percebe, por meio do processo da gravidez e da maternidade, a profundidade do mistério que envolve o seu corpo e a sua capacidade de gerar e nutrir uma vida. A mensagem-chave do capítulo é: o corpo feminino é um reflexo do mistério da criação e do amor divino, e sua verdadeira dignidade e beleza vão além da aparência física, envolvendo uma dimensão espiritual muito mais profunda. Capítulo 9. Maternidade. Neste capítulo, Hildebrand discute a importância da maternidade como a expressão mais plena e bela da feminilidade. Para ela, a capacidade de gerar, nutrir e cuidar de uma nova vida é uma manifestação do poder criativo e amoroso de Deus no corpo feminino. A autora vê a maternidade não apenas como um papel biológico, mas como uma missão espiritual de suma importância, na qual a mulher reflete o amor divino ao cuidar de seus filhos. Ela argumenta que, em uma sociedade que frequentemente desvaloriza a maternidade, muitas mulheres se sentem pressionadas a priorizar suas carreiras e interesses pessoais em detrimento de sua vocação maternal. No entanto, Hildebrand afirma que a maternidade, seja biológica ou espiritual, é uma das maiores expressões do privilégio da mulher e da sua conexão com o mistério da vida. A autora também fala sobre a maternidade espiritual, onde mulheres que não têm filhos biológicos podem desempenhar papéis de cuidado, orientação e amor em suas famílias, comunidades e na igreja. Ela destaca a importância de ver a maternidade como um chamado universal para as mulheres, que vai além da procriação meramente física. Por exemplo, uma professora que, mesmo sem filhos biológicos, se dedica a orientar e cuidar de seus alunos, desempenhando um papel de mãe espiritual em suas vidas, influenciando-os com seu amor e atenção. A mensagem-chave do capítulo é: a maternidade é a expressão mais plena da feminilidade e reflete o poder criador e amoroso de Deus. Seja biológica ou espiritual, a maternidade é uma vocação elevada, na qual a mulher cumpre sua missão de nutrir e cuidar de uma vida. Parte 9. Maria e o sexo feminino. Neste capítulo final, a autora reflete sobre a figura de Maria, mãe de Jesus,
como o exemplo supremo e perfeito da feminilidade e do papel especial da mulher na história da salvação. Para a autora, Maria não é apenas um ícone religioso, mas a personificação do ideal feminino, demonstrando como as qualidades únicas das mulheres, sua sensibilidade, vulnerabilidade e maternidade, se tornam poderosas ferramentas espirituais quando guiadas pela fé e submissão a Deus. Hildebrand argumenta que Maria representa o ápice do que significa ser mulher, pois sua vida foi marcada pela humildade, pela aceitação completa da vontade divina e pelo profundo amor materno. Ao aceitar ser a mãe do Salvador, Maria transcendeu os papéis convencionais atribuídos às mulheres de sua época, tornando-se um canal direto para a graça divina. Sua obediência e submissão, muitas vezes vistas como fraqueza por alguns, na verdade, revelam a verdadeira força espiritual que as mulheres podem alcançar. A autora também explora como Maria, em sua pureza e fidelidade, restaura a dignidade do sexo feminino, que foi prejudicada pelo pecado original. Hildebrand mostra que, ao contrário da visão moderna de poder e independência como qualidades ideais, Maria demonstra que a verdadeira grandeza feminina reside na humildade, no amor e na abertura à vontade de Deus. Além disso, a autora analisa como o papel de Maria transcende a maternidade biológica, transformando-a em uma mãe espiritual para toda a humanidade. Ela conclui que todas as mulheres, independentemente de seu estado de vida, são chamadas a seguir o exemplo de Maria, cultivando as virtudes que ela personifica e assumindo seu papel na missão redentora da humanidade. Por exemplo, uma mulher que, inspirada pelo exemplo de Maria, encontra força em sua vulnerabilidade e vive uma vida de profunda fé, transmitindo valores espirituais aos seus filhos, família e comunidade. A mensagem-chave do capítulo é: Maria é o exemplo perfeito do privilégio feminino, demonstrando que a verdadeira grandeza das mulheres está em sua capacidade de amar, obedecer e servir a Deus com humildade e fé. Todas as mulheres são chamadas a seguir o exemplo de Maria, tornando-se mães espirituais para os que as rodeiam e contribuindo para o plano divino de salvação. Conclusão. Alice von Hildebrand conclui seu livro ressaltando que o verdadeiro privilégio de ser mulher não está nas conquistas materiais ou na busca por igualdade com os homens em termos de poder ou status, mas na vocação espiritual única que as mulheres possuem. A autora defende que a missão feminina é sobrenatural, e que a mulher, ao aceitar sua identidade como mediadora de vida, tanto física quanto espiritualmente, encontra sua verdadeira dignidade e grandeza. Ao longo do livro, von Hildebrand enfatiza que as mulheres são chamadas a refletir o amor de Deus de maneira especial, através de sua sensibilidade, intuição e capacidade de nutrir. Ao reconhecer o mistério e o privilégio que envolve a feminilidade, a mulher pode viver plenamente sua vocação divina e encontrar finalmente sua verdadeira realização. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!